Estamos de volta com o Jornal Premium News para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Lembrando a você que nos acompanha pelo cabo, que pode também acompanhar através da nossa plataforma digital, em tempo real, através do site redepremiumtv.com.br. Nesse bloco, como você já sabe, traremos mais um convidado falando de uma entrevista exclusiva e hoje eu estou com ele novamente, o Dr. Renato Sanches. Seja bem-vindo novamente. Sempre um prazer, Henrique. Hoje a gente vai falar de um tema que infelizmente está em alta, que é a questão do suicídio. Questão do suicídio que acomete a todo mundo, mas também tem aumentado muito o índice de brasileiros que fazem essa prática. E hoje o Dr. Renato vai falar um pouco mais abertamente da visão jurídica que envolve as questões relacionadas ao suicídio. E eu começo perguntando, na visão jurídica, o que é o suicídio, Dr. Renato? Perfeito, Henrique. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de tratar dessa temática tão importante e a incidência realmente, como o senhor Henrique comentou, ela tem aumentado na nossa sociedade especial em determinadas faixas específicas, né? Parabenizo o trabalho principalmente do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e demais entidades que buscam sempre se comprometer ao combate e à prevenção das questões inerentes à conduta do suicídio. Logicamente é uma temática que vem sendo discutido principalmente com a medicina por meio da psiquiatria, psicologia e demais análises sociológicas e psicológicas da situação. O nosso objetivo aqui hoje é trazer um prisma do direito e das questões que podem também servir como um alicerce e um apoio também no combate ao suicídio. O suicídio na legislação, senhor Henrique, ele se dá por meio da interrupção da vida, de forma deliberativa e auto-infligida, ou seja, a pessoa ela ceifa a sua vida ou ela tenta. Existe também a forma tentada e a forma consumada do suicídio propriamente dito. Muito bem. E na sua opinião, pelo que é visto, né, no dia a dia, pelo que é estudado e nos casos que o judiciário abriga, quais são os perfis mais relativos a estarem propensos a isso? Tem perfis específicos de pessoas fazendo esse acometimento? Sim. Feita análise por meio de estudos elaborados por profissionais da medicina e da psicologia, tem-se um bem famoso de 2002 que apresenta uma correlação de 96,8%, um índice bastante alto, de pessoas que tentam ou cometem suicídio estarem acometidas por transtornos ou doenças mentais, identificadas ou não. Porque os próprios transtornos mentais, muitas vezes, as pessoas são conduzidas ao longo da vida sem ao menos ser identificadas ali como pessoas que estão portando um transtorno ou uma doença específica, né? Diante disso, tem-se uma maior incidência na análise de pessoas que cometem o suicídio, de pessoas que estão incididas ali na sua questão de transtornos mentais, doenças mentais, dependência química ou também a dependência química e alcoolismo associada a doenças mentais, pessoas que estão de alguma forma em alguma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade emocional que podem ser influenciadas por terceiros também, que é o aspecto relacionado com a própria previsão legal penal, senhor Henrique. Muito bem. E quais são as previsões legais que envolvem essa temática? Existe um estatuto que trata sobre isso? No Código Penal tem as previsões, os artigos corretos que a gente pode relacionar e trazer aqui a todos que nos assistem? Perfeito. Existe a previsão, contudo, a conduta do suicídio, a prática, a tentativa ou a sua própria consumação não responsabilizam diretamente aquela pessoa que em sua vulnerabilidade buscou ceifar a sua vida por meio da tentativa ou da consumação do próprio suicídio. No nosso ordenamento jurídico, mais precisamente no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 122, há ali previstas as circunstâncias em que as pessoas que induzem, instigam ou auxiliam de alguma forma a prática do suicídio serem responsabilizadas em penas que variam de 2 a 6 anos inicialmente, podendo ser duplicada essa própria pena em razão das circunstâncias que levaram essas pessoas no entorno daquela pessoa vulnerável a cometer essa própria autodestruição, vamos colocar assim, né? Ela destrói a sua vida, ela impede, ela dá um fim à sua própria vida naquele momento ali. Só para ficar claro,
ao nosso telespectador, a questão da indução ao suicídio é você criar na cabeça da pessoa vulnerável ali a ideia de se suicidar. A pessoa apresenta uma circunstância onde ela está com alguns problemas pessoais, ou mesmo os transtornos estão lhe afligindo de uma maneira de grande monta, e a partir disso a pessoa cria: por que você não se mata? A instigação, ela vem no intuito de quê? De reforçar uma ideia pré-existente na cabeça da pessoa que tenta ou consegue. Então instigar, reforçar, induzir, colocar e auxiliar, dar alguma possibilidade de ferramentas ou apetrechos ali para que se conclua a situação específica do suicídio em si, senhor Henrique. Então não existe responsabilidade para aquele que tenta o cometimento, mas para aquele que faz parte da indução à previsão legal de penas. Exatamente, visto que o direito ele faz essa análise social das condutas que devem ser tidas como repulsivas e reprováveis em sociedade, e se analisa que se a pessoa chegou a esse grau de tentar contra a própria vida, essa pessoa está em grave sofrimento. Ela se auto-infligiu uma situação para ceifar a sua vida. Deste modo, o direito brasileiro, nesse aspecto, não responsabiliza a pessoa pela circunstância da tentativa de suicídio. E sim, é tido como um ato ilícito? Sim, porque foge da conduta prevista como comum em uma sociedade. Contudo, a pessoa que tenta ou que é consumado, logicamente, essa pessoa em especial que consuma, não há que se falar em responsabilização, visto que ela faleceu, mas aquele que tenta também não há responsabilidade inerente a ele. E mesmo que a pessoa ela tente, mas não consiga, também não há responsabilidade. Não há. O que deve ser feito e são instituídas condutas e procedimentos é analisar as motivações dessa pessoa. Se a pessoa tem uma tentativa, independente do formato em que se deu essa tentativa, seja por envenenamento, tentativa de enforcamento, ingestão de graves e altas doses de medicamentos, essa pessoa deve ser encaminhada a um acolhimento médico ali, por meio de profissionais da medicina, profissionais da psicologia, profissionais da assistência social também, que vão entender todas as relações e fatores que possibilitaram essa pessoa tentar contra a sua própria vida. Muito bem. O doutor citou no início dessa entrevista de hoje que existem algumas patologias que influenciam muito no quadro do suicídio, como é o caso da depressão e tantos outros males que fazem com que as pessoas tentem esse acometimento, envolvendo drogas ou bebidas. Por um acaso, o bullying, hoje em dia, tem uma relação mais forte com essa questão também, mais presente na vida dos jovens? Perfeito, Henrique, perfeito. A situação do bullying é uma situação alarmante no nosso país. Apesar da terminologia americana, a terminologia inglesa, ela ter sido adotada no nosso ordenamento, né? Mas o bullying nada mais é do que uma prática de uma intimidação sistêmica a uma determinada pessoa, identificado principalmente no ambiente escolar, no ambiente onde estão nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Existe uma legislação também que trata do combate ao bullying, uma legislação de 2015 e uma de 2018 que tratam especificamente das questões do bullying. O bullying, como se trata de uma intimidação, é uma perseguição sistêmica ali contra determinados alvos que aqueles tidos como valentões, os tidos como opressores ali e abusadores desenvolvem frente a um perfil de pessoas. E essas pessoas que sofrem essa violência emocional ali, afetiva e muitas vezes física também, elas têm ali a sua marca que persiste ao longo da vida. E por meio disso, tem-se estudos relacionados de um grande aumento nas populações acima de 10 anos de tentativas e cometimentos de suicídio, o que é muito triste também. Existe algum tipo de comissão que é feita, por exemplo, dentro de escolas públicas ou escolas privadas, mas escolas públicas que envolvem o sistema governamental, de fazer uma análise, uma apuração de comportamentos que certos alunos representaram dentro do bullying e dentro desse estudo poder punir esses alunos com inspetoria, com o conselho de gestores que envolvem a diretoria de ensino? Tem hoje esse tipo de fundamentação? Perfeito, Henrique. Existe também essa previsão normativa nessa própria legislação
13185 de 2015, onde estabelece ali a ocorrência e a preparação de toda uma estrutura no ambiente escolar, principalmente das escolas estaduais, mas também pode ser replicado no ambiente das escolas privadas ali, no intuito de que, identificada a circunstância ou situação de bullying, ser avaliada os atores que participaram, né? Desde aquele que perpetrou a agressão e desde a vítima e das pessoas que foram os espectadores também. Como tratamos essas questões, elas vislumbram o quê? Uma discussão para a resolução de conflitos dessa natureza e compreender o porquê o abusador ele desenvolve essa conduta de opressão e porquê a vítima também é responsabilizada e as pessoas que têm um certo fetiche ou prazer de verificarem uma situação de violência cometida entre pessoas. Muito bem. É muito importante os pais também ficarem atentos, né? E com relação a esse tema de hoje que a gente traz para a próxima semana, eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final, que a gente já está chegando ao fim dessa edição. Perfeito, Henrique. Principalmente se tratando de combate ao suicídio, o importante é sempre estarmos atentos aos sinais de socorro que as pessoas desenvolvem ali, pessoas que mudam a sua perspectiva de vida de maneira abrupta, pessoas que alteram o seu comportamento para uma seara autodestrutiva, pessoas que estão utilizando, que já utilizam o álcool e mesmo a dependência química, aumentam a incidência, pessoas que pedem ajuda, seja por um pedido direto ou por circunstâncias e manifestações de pedido de ajuda. Essas mudanças de comportamento, independente da faixa etária, elas devem ser observadas para que juntos podemos combater a ocorrência de situações de suicídio, seja a tentativa ou a própria consumação. Doutor Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu? Um prazer. A gente se vê na semana que vem. Com certeza. Essas foram as notícias e informações do Prêmio News dessa edição e nos encontramos na próxima. Então continue com a nossa programação na Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até lá!